A gente tava falando de polícia, de criminoso e tal, mas teve um caso recente agora que aconteceu, que saiu na mídia, acho que foi essa semana passada e tal, de um policial militar que acabou surtando e acabou matando um pessoal da família, mais um pessoal que tava passando na rua e tal. Perfeito. Mas a minha pergunta não é sobre isso, é sobre o acompanhamento psicológico. Que você estava falando muito de vocação para ser policial e tal. Sim. E se esse tipo de situação tem como ser prevenida dentro ser evitada dentro da organização. Por exemplo, ver que o cara não tá, às vezes ou tá com problemas familiares, ou tá estranho no trabalho, se há algum acompanhamento psicológico com o policial em algum momento. Porque acredito que pode acontecer, não nesse caso específico, mas as pessoas passarem por momentos difíceis e ali a organização fala, olha, ele tá passando por um momento difícil, melhor talvez a gente cuidar, afastar um pouco, porque você tá trabalhando com outras Perfeito. coisas difíceis de ser lidado, né? Perfeito. Então, a atividade policial ela é naturalmente estressante e acaba gerando, então, um desgaste mais psicológico, eu digo, do que físico, porque você lidar por exemplo, no meu caso, com a morte. Como, por exemplo, eu fui um dia aqui no Alto Boqueirão, ali no Jardim Zoológico, pleno meio-dia, eu cheguei, tinha ocorrido um homicídio, estava ainda um jovem com a cabeça aberta, o crânio, né, ali esfacelado, os miolos para fora e ainda borbulhava, né, o sangue, enquanto os cachorros estavam comendo o cérebro dele. Nossa Senhora. Né? E depois eu saí para almoçar. Chega uma hora que isso vira meio normal ou nunca vira? Então, nós somos submetidos a uma situação anormal para o ser humano. Eu sou um ser humano, meus investigadores são seres humanos. Né? Nós não somos super-homens. Isso não existe. Obviamente que nós criamos uma barreira psicológica e acabamos colocando nessas atividades pessoas que se adaptam, que têm uma adequação física e psicológica, que têm vocação para isso. Então, eu com a minha equipe nunca tive problema nenhum. Eu descobri que eu me adaptava trabalhando, porque antes eu não sabia. Então, se você me perguntou se nós temos uma preparação, a nossa preparação é mais fática, nós fazemos a escola de polícia, né? E direcionada de acordo com a realidade de cada um. Então, a atividade policial ela é muito ampla. Então, tem pessoas que trabalham na atividade administrativa, tem pessoas que trabalham na investigação, tem pessoas que trabalham com mulheres, tem pessoas que trabalham com crianças, tem pessoas que trabalham com homicídios ou com crimes mais brandos. Então, o que existe na prática é uma organização que leva em consideração a realidade de cada um. Obviamente que essa organização não é perfeita, porque lidar com o ser humano é complicado, é complexo. Ainda mais quando esse ser humano anda com uma arma. Sim. E vive sob pressão. E muitas vezes tem fatores externos que nós não sabemos, uma doença grave, né, que afeta psicologicamente, ou até um problema psiquiátrico. Então é uma situação muito delicada e muito complexa. O que existe na prática é as autoridades policiais, os delegados, tomando ciência de que um policial apresenta um comportamento diverso daquele que ele espera, né, entra em contato com um órgão especializado dentro da Polícia Civil, né, para o tratamento dele, para o afastamento e para o tratamento dele, com a retirada da arma. Agora, muitas vezes essas tragédias acontecem antes, né, de que se possa evitar. É muito complicado, muito complexo, mas é injustificável. Injustificável. Esse policial que comete um crime, ele não tem justificativa nenhuma. O grau de culpabilidade, que é a reprovabilidade da conduta dele, é muito maior que até do que um bandido. Tanto que eu acompanhei no primeiro momento a morte daquelas pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas inocentes, em um posto de combustível, cuja morte tem como autor um agente da Polícia Federal. Aquilo é injustificável. Ele estava em uma casa noturna em um momento anterior, ele sai da casa noturna, alcoolizado, usando uma viatura do Estado. De viatura. Descaracterizada, usando arma do Estado, discute na fila de pagamento com alguém,
Não fui eu que levei a investigação ao final, eu só iniciei a investigação. Porque como era a autoria certa, isso foi para um distrito, mas eu estive no local. E o que acontece? Ele, após isso, armado, ele vai até o local e mata pessoas inocentes. Então, até as pessoas perguntaram, mas ele vai ser preso? Lógico que vai ser preso. Está preso preventivamente e vai responder criminalmente. E é um dos crimes, talvez o crime mais grave que eu tenha visto. Mais grave que eu tenha visto. Porque o meu criminoso, em geral, os homicidas das organizações criminosas, é traficante matando traficante, 90%. Não que seja bom traficante matar traficante, mas existe um desentendimento, existe uma briga anterior e grave. Em geral, aquela vítima já estava ameaçando ou já matou alguém do outro grupo. Então, é muito diferente de um policial que é pago pelo Estado, né, em regra bem pago, que é um concurso difícil, armado com uma arma do Estado, com uma viatura do Estado, vai até um local e mata uma pessoa inocente. O procedimento é diferente? É o mesmo procedimento. Existe um procedimento administrativo a cargo da corregedoria que vai impor consequências administrativas, como a expulsão, por exemplo, dos quadros da Polícia Federal, que é o caso lá. Certo. Não sei como anda esse procedimento, é um procedimento exclusivo da corregedoria da Polícia Federal, mas existe a persecução penal que segue o mesmo trâmite. Agora, o grau de reprovabilidade da conduta dele é muito maior. Talvez seja o crime mais grave que eu tenha visto até hoje. Mais grave que eu tenha acompanhado. E é recente, né? Pessoas inocentes, uma moça que não tinha nada a ver com a história, escutou os disparos, deitou no chão e o policial se aproxima, armado, e desfere vários tiros nela. E o mesmo policial que antes não estava babando na rua, ele estava numa casa noturna bebendo e se divertindo. Então é louco, mas não rasga a nota de 200. Que aliás eu nunca vi essa nota de 200 até hoje, né? Eu não vi ela. Eu vi, mas não foi muitas às vezes, não. Também demorei pra ver. Mas se der pra ele, não rasga. Então não é inimputável. Ele tem, no meu compreender, capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não me venha com essa história. Até porque ele tem um preparamento, né? Não me venha com essa história que é inimputável, que é doente mental e que não merece uma pena nos termos da lei. Merece, né? Merece, com certeza que merece. A lei tem que ser igual para todos. Perfeito. Né? A lei tem que ser igual para todos. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!